Evangelho, domingo, solenidade da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da solenidade da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia. Ele verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. É com grande alegria que celebramos hoje o dia da ressurreição do Senhor. O domingo, para nós cristãos, é chamado o Dia do Senhor, em honra à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, diz o Evangelho de hoje, Maria Madalena foi ao túmulo, bem de madrugada, e ao chegar ali, encontra a pedra retirada e viu que o corpo do Senhor não estava no túmulo. De fato, o Senhor ressuscitou. As evidências da ressurreição estão sendo apresentadas para os discípulos, a começar por Madalena. E que evidências são essas, Padre Fábio? A pedra que outrora havia selado a conclusão da paixão do Senhor, ou seja, finalmente o corpo foi sepultado e agora ele permanece à espera, tinha sido rolada. O que significa dizer que o lugar que estava fechado agora abriu-se. E aqui vem a imagem imediata do cárcere da morte. Assim como a pedra fechou o lugar onde foi colocado o corpo de Jesus, o cadáver, agora essa pedra foi rolada porque passou por ali o vivente. Da mesma forma, as portas do inferno foram derrubadas por Cristo, porque por ali passou o vivente para anunciar aos que estavam presos nas correias da morte, em seus cárceres: eis que o Senhor veio nos salvar, veio nos libertar. A pedra rolada, o túmulo aberto, o caminho ao céu outra vez restabelecido. Passou a vida, passou o vivente. Ao correrem em direção ao túmulo, João e Pedro correm apressadamente, mas aquele que ama corre mais rápido, chega primeiro, mas não se precipita. O amor sabe esperar, o amor sabe ser submisso, o amor sabe reconhecer a precedência. E o amor esperou que aquele a quem o Senhor entregou a sua igreja pudesse chegar. O amor sempre espera que o outro chegue junto a ele. Que grande testemunho para nós, o testemunho simples de João nessa corrida ao túmulo. De fato, aquele que nos ama nos precede, quem tem maior amor nos precede.
mas não para chegar por primeiro e contentar-se com essa satisfação, mas para esperar-nos, a fim de que possamos também nós chegar até lá. Aquele que nos amou nos precedeu e nos espera à porta do céu para que possamos ingressar com Ele. De fato, o Pontífice, o bom pastor, o Senhor que nos conduz e que nos leva para o lugar que por Ele mesmo foi preparado, nas moradas eternas. Eis o Senhor que avança por primeiro, nos precede e nos espera à porta dos céus, que agora estão abertas para que nós possamos entrar. Bom, João espera que Pedro chegue e essa imagem deve nos acompanhar durante todo o tempo pascal. Como assim, Padre Fábio? Talvez o Senhor na tua família tenha feito o teu coração provar uma intensidade maior de amor por Ele e pelas coisas santas, pelas coisas de Deus. E você voa na frente para poder marcar a estrada para que a sua família chegue também. Que o teu amor que te impele sempre a estar próximo de Jesus não te faça jamais esquecer que a chegada até Ele deve ser uma alegria de todos. Assim como João precede Pedro e o espera para entrar com ele, ou melhor, entrar depois dele, Pedro entra e depois ele entra, de maneira que João entra quando Pedro já está. Assim também seja o nosso zelo na hora de rezar pela conversão da nossa família. Senhor, me trouxestes, me seduzistes com seu amor e me trouxestes sempre para junto de ti, mas eu estarei aqui, às portas, enquanto a minha família não entrar, Senhor. Eu vou zelar para que todos venham. Eu que fui o primeiro a chegar, quero ser o último a entrar, pois quero entrar depois de ter a serenidade de ver que o Senhor trouxe todos e que todos já estão aqui na tua companhia. Atrai, Senhor Jesus, para ti os meus irmãos, os meus pais, a minha inteira família. Senhor, traz eles para junto de ti, para que eles também entrem no íntimo da sua ressurreição, para que eles também contemplem a sua vitória sobre a morte. E aí, Senhor, quando eles entrarem, eu entrarei com alegria, sabendo que todos já estão reunidos ali. Que eles sejam trazidos até você, Senhor Jesus, atraídos até a tua presença e vendo os sinais da tua ressurreição, se convertam e grande será a nossa alegria. Quando Pedro entra ao sepulcro, vê imediatamente os sinais de que o corpo não foi roubado. Os panos estão dobrados, enrolados um de uma parte, outro de outra parte, o que manifesta que moveu-se a vida ali dentro. Todos os sinais são os sinais que manifestam não apenas a ordem, mas também o decoro e o cuidado. O vivente cuida de tudo que lhe foi entregue. O Senhor age sempre com harmonia. E desse modo, os sinais da ressurreição dentro do sepulcro manifestam que a vida, que a vitória sobre a morte, não se deu por improviso, nem de supetão, mas foi algo construído a partir de um agir da parte de Deus que manifesta um autêntico cuidado. Em que sentido, Padre Fábio? Quando falamos
da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos do restabelecimento da graça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor apenas, ou melhor, o Senhor não ressuscitou apenas, vamos dizer assim, para nos perdoar dos nossos pecados, mas para nos ensinar a viver a vida segundo o Espírito. O perdão dos pecados é uma necessidade fundamental, e é uma condição para que a gente possa viver a vida segundo o Espírito. A ressurreição do Senhor também marca um tempo de renovação e de recomeço. Essa é a beleza do tempo pascal. Vamos reaprender a viver em Cristo. A ressurreição vai marcar um novo início. Lembram? Vos precederei na Galileia, a marca desse novo início, a imagem da Galileia que vem como esse novo começo. Aprender a viver a vida no Espírito Santo, aprender a viver a vida segundo a graça de Deus. O perdão dos pecados gera em nós uma orientação de todo o nosso ser, de toda a nossa existência, segundo a graça do Senhor. Não acontece de supetão, não acontece de maneira explosiva, mas de maneira harmônica, ordenada. Existe um ordenamento da alma do homem que vai ser desenvolvido a partir da graça de Deus. Os nossos afetos, os nossos sentidos, o nosso modo de pensar, a forma de lidar com as nossas memórias e, finalmente, a vivência das virtudes e a construção da história do nosso hoje a partir de todos os elementos que a graça de Deus dispõe por nós. Em uma palavra, vamos vagarosamente morrendo para o homem velho enquanto começamos a nascer como homem novo em Cristo. A ressurreição marca esse novo começo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós que nos preparamos para a celebração da ressurreição do Senhor, nós que fomos até o sacramento da reconciliação, recebemos o perdão de Deus, nos nutrimos com a palavra, entramos nas celebrações litúrgicas e dessa forma, através da liturgia, fomos sendo plasmados dentro da experiência do mistério pascal, do acontecimento da ressurreição. Agora estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo através desse itinerário mistagógico da oitava de Páscoa, ou seja, onde nós vamos tomar forma sobre tudo aquilo que recebemos, a fim de que possamos viver Cristo ao longo das semanas do tempo pascal que se abrem diante de nós até a celebração de Pentecostes. Tudo aquilo que vimos e que celebramos, tudo aquilo que nos foi entregue, agora vai sendo progressivamente impresso, definido, marcado, infuso na nossa vida, na nossa vivência, na nossa humanidade, vai sendo impregnado progressivamente, a fim de que toda a vida que Deus nos concede possa percorrer a nossa história e ser um grande e definitivo acontecimento. É preciso que agora possamos abrir o nosso coração à perseverança e a deixar-se ser conduzidos pelo Espírito Santo. Os discípulos não compreenderam, vai dizer São João no 9º versículo, de fato eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Eles estão sendo levados pouco a pouco nesse itinerário da compreensão que nós vamos passar também. Mas lembrem-se, desse ponto em diante, os discípulos vão viver momentos de alto e baixo, mas vão seguir um itinerário à luz da experiência pascal que não mais se extingue,
a chama que ilumina os passos da vida deles foi acesa e permanecerá acesa para sempre. E ela até o final irá iluminar pouco a pouco a alma dos discípulos, de maneira que sejam completamente penetrados pela vida do Espírito Santo e transformados. O que hoje começa não terá fim. O que hoje se estabelece como graça por eles não se cancelará mais. A obra que o Senhor hoje edificou por nós e em nós permanecerá, sendo obra de suas mãos até o final. A obra começada, Senhor, nós te pedimos, completa. O que fizestes por nós, nós te pedimos, permanecei, Senhor, realizando. Nós somos seus, somos o seu povo. Cuida, Senhor, de cada um de nós e guia-nos na estrada do seu amor. Nós contemplamos a sua face e recebemos o seu santo nome. Guia-nos, Senhor, rumo à vida eterna. Mas como assim contemplamos a face do Senhor, Padre Fábio? Contemplamos a face do Senhor presente em cada um de nossos irmãos e irmãs. Pois o Senhor se dignou habitar no meio de nós. Ele veio para nos salvar e nos entregou a graça de poder estarmos em perfeita comunhão com Ele. Já dizia São João Bosco, cada vez que um homem sai do confessionário após uma sincera confissão, nós podemos dizer: eu estou diante de um santo. O que significa dizer que a vida de Cristo está sobre o meu irmão e ele vive em Cristo. Como o mesmo Senhor disse, que quem a cada um dos seus faz um ato de bondade, é a ele mesmo que está fazendo e é ele mesmo que recebe. Em cada um dos nossos irmãos e irmãs, nós temos a possibilidade de conhecer e de ver a face do Senhor e de poder amá-lo. Isso por quê? Porque o Espírito que nos foi concedido é o mesmo que nos une. Guia-nos, Senhor, na potência do Teu Espírito Santo, a amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos tem amado. E dai-nos a graça de celebrarmos a alegria da Páscoa, cantando o louvor da Sua ressurreição, porque estás presente no meio de nós, e a Sua vida eu a contemplo como vida nos meus irmãos, e a celebro como vida na Sua misericórdia por mim, que me impele a entregar a minha vida com o Senhor por meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, Tu estás no meio de nós e nós contemplamos a Sua face e nos alegramos com a Sua presença. Guia-nos, Senhor, à perfeita comunhão, a fim de que os nossos corações estejam bem unidos num único canto de glória no mais alto dos céus, pois o Senhor está presente no meio de nós. Vivo está o Senhor da vida e está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia.